Você já se sentiu naquele profundo desejo de simplesmente parar, respirar e deixar as palavras tocarem sua alma? Hoje nós convidamos você para isso. Um momento de pausa, de contemplação e de reencontro com o que há de mais humano em nós mesmos, né? Vamos mergulhar juntos. Você topa? Num sarau de poesia. Lembrar, sentir, preparando-se para ter um novo sabor, né? E quem sabe até renascer um pouquinho através das letras e da poesia. Sabe de quem? Sabe quem está de volta? A minha querida e amada Maria Tereza. Ela está aqui. Oi, Tê, bem-vinda! Muito obrigada. Eu estava sentindo falta de estar aqui nessa partilha tão gostosa que a gente tem e essas nossas conversas tão boas. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Que bom! Graças a Deus. Que bom respirar. Ó, gente, já tô bebendo aqui, viu? Mas não tem álcool, não. Hoje é suco. Primeira sexta-feira do mês, né? É não no dia que vai ao ar. Não, mas hoje, quando a gente está gravando, nós É, estamos gravando numa sexta-feira e na quinta-feira vai estar no ar. É dia de gravação é para sexta-feira aqui pra gente hoje. é, Por isso isso aí, estamos no suco, né? Tempo de quaresma, preservando o coração e a alma, né, Tê? isso aí. Ai, ai. Olha, Bom, quem está aqui chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Eugênia, eu moro no Canadá, eu estou na minha sala e aqui com a gente a Maria Tereza MT Poetisa lá no Instagram, uma grande amada amiga e irmã que sempre está aqui no A Voz das Letras, né? O A Voz das Letras da minha sala para a sua sala, lá na sala da T no Brasil e a gente aquece o nosso coração, né? Hoje é um dia muito especial, até passou um tempinho fora, viajando com o maridão, sabe, curtindo e vendo e acima de tudo escrevendo, né? Porque é uma poetisa e ela não para de escrever. Super alegre da gente poder se reencontrar, se rever, né? também. A Voz das Letras é um local onde nós partilhamos o som e como que soa a leitura, o sentimento. Por isso, esse momento de contemplar, de dar essa parada, de respirar, né? Respirar simplesmente. A gente está precisando, né, de dar uma respirada em tudo que a gente anda Demais. fazendo, né? Gente, acabou o carnaval, passou. Chegamos no mês de abril, né? Mês que vem vai ser o mês mais lindo do ano, o mês do meu aniversário. Ai, ai. Quer dizer, vai ser aquele dia e aquele mês maravilhoso. E para nós aqui no Canadá é primavera, né? Então, a natureza vai estar, sabe, já tá florindo, já tá começando a derreter a neve aqui pra gente. E é tão gostoso, né? Eu vou partilhar um minuto antes uma coisa com vocês. Hoje de manhã eu senti uma necessidade tão grande de ficar sozinha. Eu fui deixar minha filha na escola. E desci aqui perto onde eu moro, tem o Rio São Lourenço, que é enorme, gente, é lindo. E ele tem a influência da maré do Oceano Atlântico, né? Que está aqui pertinho, não está tão longe. E estava uma maré alta. E como eu falei para vocês, a primavera está aqui já. Os patos canadenses, aqueles que têm o ganso, né? Que é muito forte aqui na minha região, mas os patos estão voltando e eles já estão chegando. E tinha tanto pato hoje de manhã lá na beira do rio. São lindos e são grandes e tem os bebês, é a época que os bebês estão vindo também, é a coisa mais linda do mundo, sabe? E eu tava lá, parada, admirando aquilo tudo, escutando uma música, só respirando e contemplando. Não saí nem pensando em caminhar e fazer exercício, não. Só quis parar mesmo. Parei, sabe, me embriaguei com aquele Ai, momento. que delícia. Fez tão bem, fez tão bem. Fiquei bêbada de tanta natureza naquele momento. Fez bem.
E é isso, sabe? Por isso, esse deu muito certo, né? Vocês sabem o que que é um sarau? Eu estava conversando com a T até aqui antes, né? O que que é um sarau para você, né? Como que funciona para poeta, né? E ela me contou que um sarau geralmente a gente tem música, né? Que vai ter tem outras coisas acontecendo. Só que como a gente está longe, não dá para fazer ainda o sarau juntos, né? Porque vai ter esse ano, galera. Vai ter sarau juntos com música e tudo que vocês vão ver o que que vai rolar. A gente vai curtir hoje ter, especialmente, porque faz muito tempo que ela não vem aqui, e esse dom maravilhoso que ela tem de declamar a poesia e os poemas dela e o que ela escreve e partilhar. Então, hoje a Eugênia vai deixar literalmente a sala aberta com a T no palco central. E Ai, fica que com amor. você, meu amor. Hoje você vai dar, sabe? Ler, vai fazer bem. Hoje eu quero contemplar o que você escreve e ficar aqui no quietinho. Então, com você, Não, a mas acho que Maria você vai ter que Tereza. respeitar também. Muito obrigada, Eugênia. Você é uma querida demais, um coração de uma generosidade, uma sensibilidade tão gigantes. É uma delícia você. Meu amorzinho. Ah, mas você sabe que você falando aí é impressionante essa sintonia que vem de Deus mesmo, porque você falou o texto que está aqui aberto que eu separei para ler, que eu queria que desse realmente o fundo das poesias que eu vou compartilhar. É um texto da encíclica Laudato Si, e que eu acho fora de série. Então, eu vou ler esse pedacinho porque eu acho que é bem importante. Eu acho que vai bem de encontro com o que a Eugênia acabou de falar. Então, ele fala assim, o Papa lá no número 225 e 226, que eu vou ler. A paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado com a ecologia e com o bem comum, porque autenticamente vivida, a paz reflete-se num equilibrado estilo de vida, aliado com a capacidade de admiração que leva à profundidade de vida. Agora, olha só que forte. A natureza está cheia de palavras de amor, mas como poderemos ouvi-las no meio do ruído constante, da distração permanente e ansiosa, ou do culto da notoriedade? Depois mais um pedacinho ali mais para frente. Uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena com a criação, refletir sobre o nosso estilo de vida, os nossos ideais, contemplar o Criador que vive entre nós e naquilo que nos rodeia, e cuja presença não precisa ser criada, mas descoberta, desvendada. Falamos aqui de uma atitude do coração, que vive tudo com serena atenção, que sabe manter-se plenamente presente diante de uma pessoa sem estar pensando no que virá depois, que se entrega a cada momento como um dom divino que se deve viver em plenitude. Então, eu escolhi esse texto aqui porque eu queria que fosse esse o enfoque do que a gente vai partilhar. Um momento de silêncio, de estar presente e de contemplar, ainda que, não sei, eu, por exemplo, aqui de onde eu estou, não dá para eu ver a natureza. Se eu olhar para lá, dá que tem uma janela. Mas aqui eu não consigo olhar. E você aí, cada você que está assistindo, eu não sei se está podendo contemplar a natureza, mas a gente tem as imagens dentro de nós. A gente pode
visitar lugares que nos são caros, lugares que a gente gosta, enquanto a gente vai ouvindo a poesia e vai pensando na vida. A ideia hoje seria criar esse espaço aqui com a poesia, de fazer criar esse espaço de silêncio, de contemplação, de reconhecer quem a gente é, reconhecer a presença de Deus, que está aí querendo falar, e a gente. Eu achei fantástico isso aqui, né? Que fala: a natureza está cheia de palavras de amor, mas como poderemos ouvi-las no meio de um ruído constante, da distração permanente e ansiosa? Ansiedade, acho que é a palavra do momento, né? Ou do culto da notoriedade. Então, que esse seja um momento de ouvir as palavras de amor que a natureza tem para falar para para cada um de nós, hoje, nesse hoje, que nos cabe e que nos proporcionou estar aqui nesse momentinho, graças a Deus. Eu tinha comentado na live da quinta passada, que a gente falou rapidinho, né? Entrei até assim meio. Mas foi tão bom, já comecei a matar a saudade da Eugeninha. E a Eugênia mencionou e eu falei um pouquinho do retiro poético aqui em casa, né? Eu faço uns dois por ano, mas por semestre aqui em casa, e é um dia de atividades que tem por base a poesia. Não precisa ser escritor para fazer o retiro. De vez em quando, algumas pessoas falam: ah, não vou, porque eu não sei escrever poesia. Não é para quem escreve poesia, é ler a poesia e, a partir da poesia, fazer as atividades, algumas em silêncio, outras em dupla, outras, cada vez é de um jeito, as atividades do dia. E para esse retiro, último agora, desse dia 5, eu pensei, eu preparo assim com muito carinho, com muita oração, e o que eu pensei de tema foi: a natureza nos aponta qual é a nossa necessidade de ressurreição. Então, como a gente está próximo da Páscoa, a ideia foi criar um espaço na observação da natureza, na contemplação da natureza, ouvir o que Deus quer falar, que eu preciso de conversão, que eu preciso de mudança, de ressurreição, de uma vida nova. Então, uma atividade que eu pensei para o retiro, eu quero fazer aqui com vocês. E eu coloquei aqui, olha, uma caixinha e uns papeizinhos. E esses papeizinhos, cada um tem um poema, um nome, o nome e a página de um poema do meu livro Poesia para o Tempo da Criação. Eu vou fazer uma atividade com vocês um pouco diferente do retiro, obviamente, porque aqui a gente não tem um contato com cada pessoa que está aí, né, assistindo nesse momento e tal. A gente vai dando umas adaptadas para a realidade aqui. Mas vou usar os papeizinhos que eu preparei com tanto amor. Quer falar alguma coisa, Eugênia? Eu estou achando que você quer falar alguma coisa. Eu tô assim só contemplando, babando, porque a atividade já está me cativando e muito. Tô adorando o tempo. Isso é demais, não é, pessoal? Eu tava morrendo de saudade de você, você não faz ideia. Ah, que Obrigado, bonito. que delícia, Não, foi ótimo te querida. ver na live também, sabe? E realmente é incrível como Deus ele prepara essas fórmulas mágicas para se apresentar e se colocar presente no meio da gente, né? Eu sinto que hoje, em especial, ele tem algo novo para dizer para quem está assistindo também, através, né? Você falou algo que me tocou muito também, até pela leitura, né? Que foi realmente, sabe, de nós tirarmos as nossas vendas, pararmos de tentar entender Deus, Criador, sabe, de querer saber quem que é Ele, dar nomes diferentes
Tá na hora da gente parar como seres humanos e simplesmente descobrir esse Deus que está presente, o qual que não precisa que a gente o entenda, o veja, o sinta. Ele existe porque ele é, né? E nos ama como nós somos. Desse jeitinho que nós somos. Ele não precisa de muita, né, de nada, né? Ele criou tudo. Somos nós que precisamos, né, de nos abrir e dar uma chance para esse Deus que existe, e que está aqui, prontinho para fazer tudo que a gente precisa, né? E hoje eu tenho certeza, Tê, que ele vai tocar as pessoas que estão assistindo através da sua poesia, né? Que da mesma forma que a música traz o som e traz uma comunicação e tem esse poder curativo nos nossos sentimentos, afetividade, emoções, psicológico, tudo, sabe? Só, o simples cantar é incrível. A poesia também faz isso. Ela tem uma harmonia. E quando você lê, então, e é isso que eu vou fazer agora. Vou te deixar aqui, dá um papelzinho, sabe? Vamos lá. Vai lá e canta a tua poesia. Então, mas a hora que você quiser comentar algum poema, por favor, né? Nós estamos aqui super à Claro. vontade. Então, vamos lá. Tcharará. Não é o. Nossa, lembrei de quando as minhas crianças eram pequenas, que a Xuxa tinha aquele monte de cartas, assim, que ela jogava no meio do palco e elas tiravam a carta. Não são as cartas da Xuxa. Imagina, por que será que veio essa lembrança? Tcharam, tirei o primeiro papelzinho, vamos lá. Poema Amanheceu, da página 40. Qual é o exercício? É ouvir. Eu vou ler talvez duas vezes. Pensei isso agora, isso nem estava no programa. Mas vou ler duas vezes para dar tempo de ouvir, ouvir, ouvir mesmo, ouvir com os ouvidos abertos, ouvir com atenção, estando presente e ouvindo assim, ouvir perguntando o que que esse poema vai falar para mim. Amanheceu. Amanheceu gloriosamente hoje, que começou noite, que se entregou ao sol, que se descansará noite. Ciclos constantes, criadores. Abraço a lição. Vou ler então mais uma vez. Não é um. Enfim, não, não vou falar nada ainda, não. Eu só vou ler de novo. Amanheceu gloriosamente hoje, que começou noite, que se entregou ao sol, que descansará noite. Ciclos constantes, criadores. Abraço a lição. Eu estou lembrando aqui que Jesus, conta, quando ele fala das nossas preocupações exageradas, lá em Mateus 5, ele fala: aprendei dos pássaros do campo. E depois tem outro verbo que ele usa para falar dos lírios. Prestai atenção aos lírios do campo. Aprendei com os pássaros do céu. Esse é assim. Então, quanto a gente precisa observar a natureza com atenção, porque ela ensina. E uma das coisas que eu acho que esse poema traz, que nem é questão muito de eu ficar explicando, porque cada um vai ouvir o que ouviu aí no seu coração, né? Mas eu queria só chamar a atenção, assim, da gente que vive nesse mundo tão corrido e tão
a gente já não tem mais paciência de esperar nada, a gente quer a coisa já. E essa angústia de já passar para a próxima coisa, passar para a próxima atividade, passar para o próximo momento, passar. E a gente, em que esse poema traz a lembrança de, gente, tudo é ciclo, vamos viver esse momento, porque daqui a pouco muda, e é natural que mude, e quando mudar eu vou curtir também. Hoje amanheceu, lindo, eu vou gloriosamente, eu vou curtir essa luz, essas cores e tudo que o dia traz. Mas o dia começou ainda era a noite. Depois da meia-noite ainda não é dia. Começa a noite, né? E vai terminar a noite. E precisa, a gente precisa, quanto que hoje a ciência está mostrando, o quanto que a gente precisa do sono, até para estabelecer todas as ligações ali e gravar as coisas e aprender as coisas. A gente precisa do sono, mas a gente anda hoje num mundo tão corrido que a gente de noite já está querendo que seja dia, de dia já está querendo que seja noite e não vive cada momento, né? Então, esse é o primeiro poema. Sabe o que me toca nesse Então, ponto? diga. Vou meter o pitaco. Ah, Rapidinho, tá? É que a gente tem essa natureza humana também, a nossa natureza interior, não é só exterior, né? E o seu poema falou isso, de abraçar a transformação, abraçar a mudança, sabe? Abraçar as decisões que a gente toma, né? Sabendo que o que vai vir é um ciclo novo. E vocês sabem, né, gente? Todo mundo vive momentos em que a gente fica olhando sempre para o objetivo, para a meta lá para frente, sonhando. É tão saudável e é tão importante sonhar. Mas quando a gente, quem que está conduzindo o seu carrinho da vida aí, né? Eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, né? Ele chama Big Magic, que é a Grande Mágica da Elizabeth Gilbert. Ela que escreveu aquele Comer, Rezar e como é que fala em português? Eat, amar, Pray, eu acho. Love. Isso, amar. Eat, Pray, Love. Aí, e ela fala isso, que num certo momento da vida dela, ela tinha medo de tanta coisa. Ela era tímida, uma pessoa que escreve, uma escritora, mas com medo dos desafios da escrita, né? E o tempo que ela tinha que entregar e produzir os livros para as editoras que estavam cobrando dela, porque ela já tinha escrito esse mega best-seller que é o Eat, Pray, Love, que virou filme. Então, ela sentiu uma pressão muito grande, né? E ela estava ali lutando com isso tudo, na ansiedade, no estresse, vivendo tanta coisa, tanta transformação, até no relacionamento dela com o marido. Então, o que foi interessante é que ela falou um dia, eu peguei um táxi, né, em Nova York, ela conta no livro, bem no comecinho do livro, e tava lá o motorista, e eu do lado dele tinha mais duas pessoas atrás, amigos meus. E ela falou, e de repente me veio assim na cabeça que eu tenho que tomar as rédeas, eu tenho que dizer para ele para onde que ele precisa ir. Não, não é ele que vai dirigir, simplesmente me levar sem saber a direção. E eu tenho que ficar prestando atenção no caminho que ele está fazendo para ele não me cobrar também US$ 1 milhão aqui, mudando um trajeto mais longo para faturar mais. Você está entendendo? Uma coisa que parece besta, mas é verdade. Então, quem que está controlando, não é ter esse momento de parar, de pensar, quem que está dominando É, nossos pensamentos nessa rapidez que você falou, não é? Então, é muito interessante deixar esse momento, essa parada, para realmente respirar e contemplar, através dessas palavras lindas, 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 o que você está partilhando é de uma riqueza e que é muito profunda. A gente só precisa parar realmente e refletir. Eu gosto de quando você para, você fecha os seus olhos, você respira e deixa, sabe, a poesia vir, a poesia sair. que amor. Muito bem, obrigada, Eugênia, ótimo. Vamos sortear outra? Mistura aqui os papeizinhos. São todos idênticos, para eu não ter prioridades. Vamos lá. Nossa, comparação. Página 49. Vamos ver o que é essa comparação será.
Tô vendo que ela está acompanhando no livrinho dela lá. Muito bem, comparação. Todos os poemas, vocês vão ver, todos os poemas são curtinhos, não são poemas longos, todos eles. Porque eu quero mais que o poema seja um chacoalhador, um provocador, e que a poesia aconteça lá dentro de quem escuta, né? Então, comparação. Secura alegrou-se, renovou-se toda, assim que uma chuvinha caiu das mais levezinhas, trazendo vida, limpando poeira, reavivando verdes. Também eu não preciso muito. Vamos ouvir de novo, mais uma vez. Comparação. Secura alegrou-se, renovou-se toda, assim que uma chuvinha caiu das mais levezinhas, trazendo vida, limpando poeira, reavivando verdes. Também eu não preciso muito. Qual é essa comparação, né? Eu, eu aqui, o que eu gostaria de passar é o quanto às vezes a gente se enche de muitas coisas para aplacar a secura que a gente sente interior, secura de falta de afeto, ou a necessidade de afeto que todos nós temos, né? A necessidade de afeto, a necessidade de trabalho, de dinheiro, necessidade de segurança e tal. Mas o, as, o mundo e as coisas ficam colocando ali para a gente que a gente precisa de muito mais do que é o que a gente precisa de fato. Nossa vida pode ser simples e ainda assim ser muito mais plena do que às vezes uma vida tão carregada de coisas e que só nos trazem mais ansiedade, mais preocupação, mais peso, né? O que que a gente está buscando para deixar, para acalmar a secura da gente? Qual é nossa real necessidade? A gente consegue olhar para dentro de nós e pensar o que eu realmente estou precisando? Às vezes a gente tem até medo de parar e fazer essa pergunta. Qual é a minha necessidade profunda hoje? E qual é o alimento para saciar essa minha necessidade? Que secura é a minha? Qual é a chuvazinha que está caindo e eu não estou percebendo? Porque veio mansa e eu estava esperando um temporal para encharcar. São comparações. São comparações. E sabe que eu vou fazer uma coisa, se você me permitir, porque Já está permitido. a comparação ficou evidente aqui na minha frente. Como eu estou com o livro aqui do lado, na mesma página, né, tem o outro poema que diz Diálogo com o Sol. É muito Ah, legal o que está acontecendo, que a nossa vibe, eu e a Tê, é impressionante, a coisa se completa sempre, pessoal, é muito engraçado até. é Antes de verdade. começar o podcast, ela falou, nossa, tá caindo uma chuvinha tão gostosa aqui, e É verdade. veio esse poema lindo, maravilhoso, né, que coloca essa comparação entre a secura que se alegra, que secura que vai se alegrar, é essa, né? É A verdade. secura se alegrou porque começou a chover. Gente, aqui onde eu tô morando, no Canadá, no outro extremo do mundo, no outro hemisfério norte aqui,
tá uma neve gostosa, dias chuvosos, mas a neve tá indo embora. Então fica tudo molhado, fica sabe quando a gente vai na praia comer Nossa, raspadinha? Fica aquela raspadinha, só que aí fica sujeira, fica sujo, fica horrível, né? E, e fica um vento aqui onde eu moro por causa da proximidade do rio. A coisa mais linda que tem, não sei se dá para vocês notarem, é que tem um sol maravilhoso hoje lá fora. E é a comparação que eu quero trazer para vocês. Você me permite, mas eu vou ler o diálogo com o sol. É minha maravilhoso, querida. é lindo, é tão simples, é tão curtinho e é uma santa comparação. É É verdade, é esse mesmo. Ele vem completar essa busca interior que a gente tem, né? De buscar e de entender o que está falando alto no nosso coração, na nossa mente, o que está tentando dominar tudo, né? Nossa Uhum. ansiedade, os nossos medos, os nossos não saber que vai acontecer, ou o que influenciou a nossa vida no passado para vivermos o que somos hoje, né? É, Mas o também. sol, gente, o sol. É algo que no Brasil a gente tem. Como é que fala, meu Deus, sem traduzir para o português? Jesus, me ajuda a ter. Take for granted. Como é que É, fala? a gente não valoriza. Isso, a gente não valoriza. O sol, não é o calor, aquele desconforto. A presença do sol, da luz, é uma bênção, é uma graça. Pois não é que eu trisquei na página e eu tirei da página errada. 49, né, Tê? 49, é. Pronto. Eu vou ler para vocês entenderem a comparação, porque é tão gostoso, né? Imaginem eu aqui, depois de meses, naquele tempo nublado, sem ver um sol, um céu azul. Quando ele abre, gente, é a coisa mais linda do mundo. Aí a gente sai, fica feliz de ver o sol, pensando, ai, que maravilha, os raios do sol, mas você congela com o vento, que ainda tá vendo os 16 lá fora, é isso. Mas não importa. Tem sol, a gente vai lá para fora, não tem dessa, É né? verdade. É exatamente isso. Ah, sol, amado portador da vida, das cores, das sombras. Te abraço hoje, como cada dia me disponho generosamente a ajudar-te a espalhar calor. Sabe por quê? Porque isso aqui é missão de brasileiro na América do Norte. A gente traz uma alegria, a gente traz uma vida, um calor para as pessoas. Eu tenho, às vezes, até dificuldade no relacionamento com algumas pessoas. Eu tô assim. Não estou Vou falar acostumada. sério. Ó, e hoje eu falei, vou botar a camiseta amarela, eu quero minha blusa amarela, porque ela é solar, eu quero trazer raios de sol. Tô Ó, bebendo o suco de maracujá que é amarelão, sabe? Eu tô no amarelo, na vibe amarela hoje, né? E para trazer essa comparação positiva também, que a gente tem que ter, que a gente tem que rir, tem que cantar. A beleza do sarau é isso, não é, Tê? é demais. É fazer essa atividade linda que você está fazendo, da introspecção, de tirar, né, o papelzinho e escolher. Para mim, está sendo descarado quem está escolhendo isso aqui. Tem anjo da guarda participando ferozmente, dando risada. Não é? Que legal. É. Gente, por isso que eu sou apaixonada pela poesia da T. Porque não é só poesia, entendeu? Poesia é isso, poemas são isso, eles trazem esses pensamentos. Eu sou assim, eu paro numa página e eu fico, É, é. entendeu? Agora, tem livro também com poesia por aí que me dá um sentimento estranho, sabe? Ah, Que me dá uma sensação física estranha. Ah, rapaz, eu não fico, não. Eu não paro minha página. Quando eu não quero ler, eu não leio. é isso aí. Não é? A gente tem É, que cuidar é. com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente fala, mas muito o que a gente lê. E assim. Exato. Isso, nossa, concordo inteiramente. É. Então, continua, porque você está me dando Mais muito uma? calor. Mais uma, então. Vamos lá, vamos. Tananã. Dá para ouvir o barulho do papel aí? Uma pulou para fora, gente. Deve ser alguma muito Rapaz, danadinha. pega o que pulou para fora, porque é aquele ali, porque ele estava doidinho para se aparecer. Então, peraí. Tá aqui. Contemplação.
Página 22. Vamos lá. Contemplação. É outra, assim, que é curtíssima, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando mesmo. Vamos lá. Em meio à correria, senti a garoa, vi o regato, admirei a garça, graciosos, tranquilos, bucólicos. Quando me dei conta, havia placidez também em mim. Vamos ler mais uma vez? Contemplação. Aqui, nesse caso, especialmente, o título é importante. Contemplação. Em meio à correria, senti a garoa, vi o regato, admirei a garça, graciosos, tranquilos, bucólicos. E quando me dei conta, havia placidez também em mim. Esse é o efeito da contemplação, né? Se a gente, mesmo no meio da correria, a gente para e presta atenção num detalhe do caminho, uma florzinha que está brotando lá no meio do cimento, a forma de uma nuvem, e a gente, naquele instante, presta atenção naquilo que a gente está vendo. Ou um pensamento bom que passa na cabeça da gente do nada. Não estava nem lembrando disso, de repente me vem aquilo. Eu parar, olhar, curtir aquele momento, estar presente, como a gente leu aqui na palavra aqui da Laudato Si, viver tudo com serena atenção, sabe, manter-se plenamente presente. Naquele momento, pode ser não tá no meio da correria, mas naquele momento, eu presto atenção, percebo a lição, e quando eu vejo aquela angústia, aquela correria, aquela agitação que estava dentro da gente, acalma. É a força da contemplação. Diga, gente, você está armando aí. Eu tô, não vou dizer não. Eu vou apresentar para todo mundo pela primeira vez o meu amigo Rafael. Rafael tá curado, sarou. E não posso ficar. Eu espero que vocês consigam escutar o Rafael e a mim. Eu tô sem microfone ainda, meu microfone tá aqui do lado, né? Tê, será que você lembra dessa? Essa é das antigas, tá bom? Dá para ouvir o violão? Olho em tudo e sempre encontra ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal.
Teve sarau, teve seresta, tava aqui, ó, guardadinho. Você lembrou dessa, Tê? Deus, essa música foi super marcante na minha vida, desde nossa, meu mini TLC quando eu tinha 13 anos. TLC Focolares, Nossa, né? assim, Essa, na hora que você, era o que eu tava cantando aqui na minha cabeça, a poesia da contemplação, a música veio, eu falei, é essa que eu vou cantar, porque é amor muito antiga. perfeito. Agora, eu queria que vocês vissem a reação do meu cachorro também, porque eu tenho que contemplar isso. Ele estava bonitinho aqui. Eu pego o violão, é incrível. Ele não deu para ouvir, mas ele fica como que cantarolando do meu lado. Ai, meu Com a voz dele é muito legal. Ele canta. E é isso, porque essa música diz tudo. Que é impossível não encontrar a Deus nesses momentos, ou até as pessoas mesmo, né? Deus. Isso. As pessoas que trazem, que carregam esse Deus. Ó, eu já me senti carregada e tocada por Deus em gente que nem acredita nele. Por pessoas que são ateus, que se dizem ateus. Mas que Deus é tão grande, é tão poderoso, porque cabe a mim ter fé e estar ali disposta a escutar e a observar e a contemplar o que ele tem para mim, né? Eu ainda tô meio rouquinha, não sei se vocês notaram, né? Tô me recuperando ainda daquela forte gripe que eu tive. E Deus, ele traz isso na música. Ele tem essa conexão. Quando eu comecei a tocar violão, eu era bem novinha. Eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro, um dia a gente estava em Teresina, eu e minha família. Eu nunca vou esquecer. A gente foi num restaurante lá em Teresina, tá? E eu lembro que teve um moço que passou tocando um violão, mas o violão dele era menor. Eu acho que era uma viola, eu tenho impressão. Caipira, sabe? Porque ela tem um formato, né, mais curvado, mas não tão gordinho assim atrás. Uhum. E aquilo, eu me apaixonei. E eu lembro, com 5, 6 anos, eu falei, mãe, eu quero um desse, me dá um violão, eu quero aprender. Pequenininha. Um ano depois, minha tia Socorro, que é irmã do meu pai, foi lá para minha casa em Brasília, onde a gente morava na época, e ela me ensinou Vinícius de Moraes, Alcinha. Ah, Isso aqui. Eu aprendi violão tocando isso aqui. Foram as minhas primeiras notas. Olha o que ela me ensinou. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Vinícius de Moraes. Ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede. Como é que você começa a ensinar uma criança de 6 anos de idade a tocar violão com uma valsa, com uma harmonia dessa e já com esse ritmo, entendeu? Eu lembro tanto. A minha mãe não podia mais ouvir a Eugênia com violão. Eu me lembro dela falando com a minha tia, o que que você fez? Ela não para, entendeu? E foi isso. A minha tia faleceu ano passado. É, com a minha tia, gente, ela é incrível, um conhecimento, é professora da universidade, com folclore, musicoterapia, tocava 11 instrumentos musicais, não era brincadeira, o que era o poder da Dona Socorro, né? E graças a Deus, na nossa família, o dom e esse sangue e a graça, a abertura para a música ficou em muitos de nós, não só em mim, inclusive nos meus filhos, graças a Deus. tudo E bem. eu queria trazer isso, né? Um pouquinho Ótimo. para o sarau, né? Porque sarau é isso, né? É É, música, é é isso partilhar aí. poesia e tem tudo a ver com a conexão, né? Que a gente faz. Demais, demais. E eu vou dizer para vocês que nós vamos fazer um sarau juntas em 2025. Mês de outubro, de novembro, eu estarei no Brasil. Eu já estou preparando isso com muito amor e carinho na minha cabeça e já estou aqui começando a contactar as pessoas. Eu quero te agradecer demais por você Nossa, ter disponibilizado mais uma vez o seu tempo, da sua alegria, da sua arte maravilhosa, é uma alegria. de trazer esse poder que você tem nas suas poesias, que fazem a gente parar, refletir, né?
e Uhum. que me deu a oportunidade de abrir esse canal também. Como eu falei na live, né? Eu quero trazer mais É, coisas novas. Está na hora de renovar isso aqui, está na hora de botar. É isso. Eu queria trazer a música, eu queria trazer mais alegria nesse formato, que é quem eu sou, né? A Eugênia é isso, a Eugênia é música, a Eugênia é arte, a Eugênia é, poesia. Espero que com a vozinha melhor e com participações de amigos que curtem também. Ah, vai ser algo que tá vindo de novo, né? graças a Deus. Eu quero já aproveitar esse momento, pedir para as pessoas que estão aqui já se inscreverem no canal, porque o canal está começando, nasceu. Hoje é o episódio 14 do Que Voz das emoção. Letras, mas a gente tem os episódios com o Felipe, tem as lives, estão vindo os shorts, né, que a gente vai começar a preparar. Quer dizer, as coisas vão começar a florescer com o formato. Eu vou deixar, eu estou levando o meu tempo, né? Eu não estou deixando as coisas me dominarem. Literalmente, eu quero que vocês se sintam à vontade de partilhar aqui, de comentar, falar como que vocês se sentiram nesse novo formato hoje, né? Principalmente com o sarau, né? O legal é que eu já estou me planificando aqui de novo para fazer uma outra noite de vinhos. Ah, ah, Nós vamos fazer a noitada gosto, de vinhos. eu Vamos ter. gosto. Aí, tu vem, né? Para essa tu não falta, não, né? Pelo amor de Deus. A gente vai fazer uma muito gostosa com vinhos aqui. E eu quero trazer meus amigos que são entendedores, o meu amigo Fábio Belo. Vou conversar, nem falei isso para ele, meu Deus, ele vai me matar. Vai nada. Sabe, para trazer mais, falar sobre vinhos e a gente poder degustar umas coisas e partilhar, tal. Né? É isso. Então, com muito amor e carinho também, já quero anunciar nessa parte da espiritualidade que nós temos, né? Tanto eu como a T, a vinda também da Ângela Ábido, que é a fundadora do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos. Com certeza ela vai trazer esse livro maravilhoso que ela escreveu, um último, que, nossa Senhora, eu estava lendo sinopses porque eu não tenho ele ainda, mas vai ser uma coisa maravilhosa saber da Ângela, ouvir a Ângela lendo e partilhando sobre esse livro com todos nós. E olha, gente, o movimento se chama Mães que Oram pelos Filhos, mas não é só das mães, sabe? São os pais que estão envolvidos, é no mundo inteiro. A gente está com um movimento das mães, a organização internacional está lindo, está demais. O movimento em francês, em espanhol, em inglês, é muito forte. Na Austrália, Jesus, está uma coisa incrível. Tá maravilhoso, sabe? E na África do Sul, com a Carol, que eu também já estou convidando aqui, by the way, né? São coisas lindas que podem florescer também nesse lado espiritual do A Voz das Letras, por que não? E eu sempre falei que não é porque nós somos católicos que nós somos fechados para outras religiões, não. A gente está aqui para abrir o diálogo também, né? Porque tem muita riqueza. Sou muito apaixonada por muita gente, principalmente os músicos, né? Que trazem essa experiência rica e novas experiências, né, musicais. É isso. Estou muito alegre, estou feliz. Também. Entendeu? E estou muito feliz de poder trazer e partilhar isso tudo com vocês. Espero que tenha servido para ajudar vocês a pararem, a dar uma refrescada na loucura mental que a gente tem, na correria dos pensamentos, né? Era esse o que tinha que. Tenho certeza que era isso que tinha que acontecer com você hoje. Que me ajudou, tenho certeza que foi A mim legal para também, ter também, não foi? a mim também. Da próxima, Muito, muito. da próxima vez você faz requests de música, né? Ah, isso, combinado. Legal. Ai, ai, até ela tem os olhinhos do pai dela, do seu Walter, né? O seu Walter, ele coordenava o grupo de oração. Eu era novinha, nossa. Eu comecei na igreja tocando com 10 anos de idade na missa. Nossa, era uma loucura. Lembra daquele grupo de jovens lá no Liceu de Campinas? Tinha, Ah, tinha bumbo de roda de pagode. Isso, cara. 15 violões. Eu falei, 15 mais um lá em cima, vou ficar só copiando. Foi assim que eu comecei, sabe? ó, Com o pai, com o seu Walter, com o pai da T, era muito interessante, porque ele só olhava para mim
E eu ficava muito atenta, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, né? E eu É, já vi no meu coração qual que era a música que ele e que ele queria, queria. entendeu? E o que, que Deus estava querendo ali naquele momento. A gente não combinava nada. Era Isso, sempre na hora ficava assim, né, encaixadinho. Nossa, era tão legal, né? E por causa desse amor e dessa mania de ficar sempre. É minha terapia, violão, né? Sempre foi. De parar e tocar. Me acalma muito, me faz refletir, mas ai, só de brincar no violão, ver o som que a gente pode fazer, que a gente pode desenvolver mais, é algo que me apaixona, né? E com o seu Walter, sempre por causa disso, eu tinha essa facilidade de achar rapidinho os tons das músicas. Às vezes ele começava a correr, ele saía cantando. E eu saía É, seguindo ele, atrás dele, literalmente. Até seu irmão, o Valtinho também estava lá. A gente se acostumou. Ai, vamos perseguir teu pai, então vamos. Saía procurando o tom lá na hora, ele saía cantando exatamente. atrás. E Era, era não era? muito bom, era Lembranças. especial esse tempo. Então Muito tá, obrigada por trazer essa lembrança, obrigada pela oportunidade de sortear as minhas poesias hoje. Foi amei. muito gostosa, foi É. muito boa. Um sarauzinho, né? É, foi muito bom. Teve Rafael hoje. Isso, adorei o Rafael. Que bom. Da próxima vez a gente toca mais, vou praticar. Isso, ótimo. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Semana que vem a gente se vê mais uma vez aqui. Vai ter um convidado muito especial também. A Tê vai estar de volta de vez em quando, não sempre, né, Tê? Para a gente poder ter mais espaço. Lógico que quando tiver outros convidados, a Tê também vai estar de vez em quando, né? Porque é muito legal. Nós vamos ter muitas trocas com outros autores, com a experiência deles escrevendo também. Um abraço forte e até mais. Até semana que vem. Tchau!